Percebi que meu sistema tinha um lapso temporal. Chamei minha mãe de mãe sem pensar, e ela disse que eu ressuscitei a terra de Yaoyu e do Rio do Tempo. Recompensa, dão ancestral primordial supremo sem começo. Mesmo quando peguei um buquê de flores do jardim, o sistema disse que eu pisei em miríades de mundos. Encontrei o único buquê de flores da lua vermelha e fui recompensado com um tesouro inato começo pesado. Tudo isso porque viajei para um romance Shonen clichê. Tornei-me um grande Lorde Demônio que desafia o céu. De acordo com o desenvolvimento da trama, serei cercado pelo protagonista predestinado e acabarei morrendo horrivelmente. Mas para mudar esse meu destino, o sistema, em sua fúria, inverteu o tempo e espaço, ativando um sistema de redenção, contanto que eu compense os males que cometi no passado. Posso escapar da perseguição do protagonista predestinado e obter recompensas. Neste momento, eu, com 3 anos de idade, olhei estupidamente para meus bracinhos e minha cabeça pequena. Sistema, você não errou o ponto no tempo? Eu ainda nem comecei a fazer o mal neste ponto do tempo. O que há para redimir? Enquanto pensava, um prompt soou novamente em meus ouvidos. A Terra da Lua distante descobriu que você se tornou um demônio. Depois de testemunhar você devastando o mundo, ela morreu de desgosto no centro do desespero. Primeiro passo para a redenção, por favor, salve a pessoa mais próxima. Por favor, reverta o destino. Reviva a Terra da Lua distante do Rio do Tempo. Convença-a e seja readmitido. A dificuldade da tarefa é infinitamente alta. Recompensa da tarefa. Dão sem começo. Olhei para a beleza deslumbrante à minha frente, um pouco hesitante. O sistema acabou de me avisar. Para me redimir, preciso ser readmitido na Terra da Lua distante. Mas eu nem fui abandonado ainda. Como posso ser readmitido? Tentei chamar suavemente, mãe. Xiaoyu e ficou agradavelmente surpresa. O leve cansaço causado pelo consumo excessivo de essência verdadeira para me salvar também pareceu insignificante. Ela me abraçou forte. Seus olhos estavam cheios de alegria por ter me recuperado. Está tudo bem enquanto você estiver bem. Mãe sempre estará aqui. Você deve viver bem. Somos uma família para sempre. Tarefa concluída. Você carrega um enorme karma. Para reviver a Terra da Lua distante, você deve ter pagado um preço enorme. É realmente difícil convencê-la a me aceitar novamente com a identidade de um Lorde Demônio. Obter a aprovação da pessoa mais próxima. O caminho para a redenção foi iniciado com sucesso. Recompensa, fruto do dom sem começo. É só isso e está feito? Eu fiquei estupefato ao ouvir isso. O sistema, que deveria ter despertado quando me tornei um inimigo público mundial e um vilão cruel, foi 1000 vezes mais fácil porque foi adiantado em 1000 anos. Fiquei chocado. Uma força de ki profundo surgiu em meu corpo. Esse era o fruto do dom sem começo, o item divino mais poderoso. Já havia criado raízes e brotado em meu corpo. Mesmo que eu ficasse deitado sem me mover, eu poderia absorver passivamente a energia espiritual do céu e da terra. Nós, abrimos nossos olhos. Chamas divinas queimavam em nossas pupilas. O imenso poder dentro do corpo foi atacado pelo poder espiritual de Xiaoyu, fluindo para trás ao longo dos meridianos. O corpo de Xiaoyu ficou quente. Seu rosto melhorou, seu poder espiritual imediatamente se tornou abundante, e meu rosto ficou gradualmente rosado e alegre. Levantou-se e reviveu com energia espiritual. Todos ao redor ficaram comovidos. A senhora Shenjiuan realmente não se importou com o veneno extremo da água do altar Youlan, queimando a vida, precisamente para este, vendo que seu filho não corria perigo de vida. Os olhos de Xiaoyu estavam vermelhos. Como você veio parar no altar Youlan? Você sabe o quão perigoso é aqui. Antes que eu pudesse falar, uma exclamação veio de perto. O jovem mestre Xiao Qinshen acordou. Xiao Qinshen acordou lentamente. Ela é alguns minutos mais velha que eu, também com 3 anos, mas no primeiro instante em que abriu os olhos, seus olhos estavam cheios de maturidade e orgulho, e só depois de notar Xiaoyu, ela imediatamente se transformou em clareza e inocência. Ela é a criança que foi trocada com a família Xiao há 3 anos, a linhagem ortodoxa da família Su. Neste momento, Xiao Qinshen estava sentada no chão. Também pálida. Mãe, você veio me salvar. Quase fui machucada pelo meu irmão mais novo. Xiaoyu olhou para sua própria carne e osso, e também ficou muito irritada, preparando-se para acalmar, ao ouvir as palavras. Ficou chocada. Você, o que você está dizendo? Xiao Qinshen cobriu o peito, muito sinceramente. Suyu me enganou para ir para o campo. Havia um grupo de adultos, querendo cavar meus ossos.
Apenas eles entraram em conflito, primeiro cavaram os ossos do meu irmão mais novo, e então os guardas chegaram. Aquele grupo de pessoas estava ocupado escapando, jogou meu irmão mais novo no altar Yolan, e então eu pude sobreviver. Cavar ossos? Xia Yui foi atingida por um raio, ela rapidamente verificou meu peito. Há uma ferida, uma exploração da consciência divina, a posição original do osso celestial, já está vazia. Essas duas crianças foram consideradas como tendo habilidades divinas inatas, uma com o osso celestial ilimitado, a outra com o corpo sagrado supremo. Ambos são fênix entre os homens. Nunca pensei que o osso celestial de Suyu já foi cavado. No futuro, como ele poderá praticar? Como poderá viver para sempre? Impossível! Xiao Yui não conseguia acreditar. Xiao Qinshin só reconheceu seus parentes depois de retornar à mansão. Suyu foi alimentado por ela mesma. Xiao Yui estava se preparando para criar essas duas crianças. Todos cultivaram, mas não esperavam que tal coisa de fratricídio acontecesse. Xiao Yui balançou a cabeça. Impossível. Yuer não pode machucar as pessoas. Alguém de vocês viu? Não queria chegar tarde, senhora. Quando chegamos, realmente havia um grupo de pessoas fugindo, enviamos pessoas para perseguir, mas todos eram especialistas e os perderam. O jovem mestre mais velho foi realmente nocauteado primeiro, e então vimos o pequeno mestre. Ao ser colocado na Lagoa Orquídea Negra, os olhos de Xiao Yui se encheram de lágrimas, com inúmeras preocupações em seu coração. Não consigo distinguir se é por meu infortúnio, sendo roubado e ferido, ou se é por ele seguir um caminho maligno que estou triste. Ele olhou para mim com queixa e perguntou, foi você que fez isso? Xiao Qingshen revelou um sorriso presunçoso. Depois desse incidente, minha mãe biológica deveria abandonar o falso jovem mestre, certo? Eu sou o herdeiro da família Su. Tudo na mansão só pode ser meu. E este é um. Uma criada ergueu a cabeça surpresa. Eu renasci. Isso foi há 1000 anos. Quando o filho do destino tinha 3 anos de idade. 1000 anos depois, ele e Xiao Qingshen se uniram. Em um momento crucial, eles causaram um aumento drástico em meus demônios interiores. Mas porque eu sou um ser poderoso de miríades de tribulações, quando me autodestruí, levei ele comigo. Felizmente, Ling Yingye retornou há 1000 anos atrás. Retornou ao grande demônio, Suyun, que caiu na Lagoa Orquídea Negra e foi envenenado pelo caos. Incapaz de cultivar, na vida passada, ele fingiu companhia e se preocupou com o meu bem-estar. Cuidando de mim, ele obteve muitos benefícios, mas também perdeu. O coração de Ling Yingye é puro. Suyun é apenas um garotinho de 3 anos. Aconteceu uma grande mudança repentina e ele não consegue nem falar uma frase completa. Claramente foi Xiao Qingshen quem intencionalmente roubou seu dom celestial. Mas no final, todos pensaram que era Suyun quem estava fazendo o mal. Na vida passada, julguei mal suas ações. Fingir lealdade a Suyun pode render alguns benefícios, mas Xiao Qingshen é o herdeiro da família Su. Seguindo, pode-se obter recursos de ponta. Por que eu não planejo com antecedência e faço um favor? Ling Yingye limpou a garganta. Senhora, eu cheguei primeiro. De fato, foi o jovem mestre quem levou o jovem mestre Qingshen para perto da Lagoa Orquídea Negra. Ele estava discutindo com aquelas pessoas sobre como eliminar o jovem mestre da família Su. Algumas palavras delinearam toda a cena. Embora eu tenha sido criado como jovem mestre da família Su por 3 anos, não tenho nenhuma relação de sangue. Quando o verdadeiro herdeiro retornou, ele teve pensamentos maliciosos de eliminar o legítimo herdeiro da família Su. Os criados balançaram a cabeça, extremamente angustiados. Senhora, você realmente não deveria ter queimado sua essência sanguínea, suportando a invasão do veneno do caos. O alegre e adorável jovem mestre da família Su. Na verdade, é um lobo de olhos brancos. Xiao Yui apertou os punhos, até mesmo suas juntas ficaram brancas. Por que você não ajudou quando estava ao lado? Ling Yingye caiu de joelhos com sinceridade. Por que você não ajudou quando estava ao lado? Ling Yingye caiu de joelhos com sinceridade. Esta serva tem um cultivo fraco e não é páreo para eles. Além disso, o culpado é apreciado pelas pessoas. O jovem mestre da família Su está em apuros. Esta serva está disposta a dar tudo de si, mesmo que não seja páreo para eles, para salvar a jovem senhorita. Xiao Yui não quer acreditar. Mas aqui a lógica é consistente. Ela tem que admitir que é a resposta mais provável. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Yunir, por que você veio a Tan Yulan? Ling Yingye estava confiante ao me ver parado ali, bobo.
Na vida passada, essa criança de 3 anos foi assustada desse jeito, incapaz de dizer nada. Tanto que ela acreditava em tudo que Xiao Qinshen dizia, mal sabendo que eu estava parado ali, pasmo. Estava ouvindo o sistema me avisar, Jin, cair em Tan Yulan é seu desastre. Também sua oportunidade. A arte mortal devoradora de demônios obtida no fundo do lago se tornou seu canal e resistência para entrar na demonização. Se você quer se redimir, por favor, desista da técnica mais emblemática. A dificuldade da missão é suprema e a recompensa é o taoísmo celestial. Desistir da arte demoníaca devoradora do céu. Eu estava um pouco incrédulo. Eu já obtive 50 taoísmos. Para dispersar o caos, você deve praticar a demonização da ilusão nuclear. Xiao Yui perguntou com lágrimas nos olhos. Yuer, diga à mamãe por que você veio a Tan Yulan. Ela estava segurando um raio de esperança, contanto que seu filho pudesse dar um motivo. Ela estaria disposta a acreditar. Eu voltei a mim e levantei minha mão esquerda fracamente. O irmão mais velho disse que havia algo que papai e mamãe se importavam aqui. Então eu vim. Xiao Qinshen cerrou os dentes. Ela está mentindo. Foi ela quem me enganou para vir. De repente, uma luz negra brilhou intensamente na minha palma. Uma corrente como se o caos estivesse abrindo. A natureza demoníaca primitiva estava rolando. Por um tempo, todos ao redor, fossem mortais ou cultivadores. Eles sentiram como se seus corações estivessem sendo apertados por uma mão invisível. Até as profundezas de suas almas sentiram um frio penetrante. Arte demoníaca. Xiao Yui ficou alarmada. Há uma coisa tão maligna no fundo do lago. Mesmo que não a reconhecessem, podiam sentir a maldade dessa força. Xiao Qinshen arregalou os olhos. O que é aquilo? Ela estava um pouco animada. Aquele falso jovem mestre caiu em Tan Yulan e ainda teve um encontro tão estranho. Se quem tivesse caído fosse ela, então o poder divino deveria ser dela. Ling Yingye ficou chocado. Como você ousa expor a arte demoníaca devoradora do céu? Esse era o poder mais forte e mais antigo de Suyun. Ela ainda queria encontrar uma oportunidade para matar Suyun mais cedo e interferir nessa arte imortal. Neste momento, um estrondo alto veio do céu. Milhares de poderes misteriosos e profundos estavam rolando. As nuvens se abriram, revelando um olho dourado vertical. Ele emitiu um som ensurdecedor. Quem são vocês? O que aconteceu aqui? Xiao Yui fez uma leve saudação. A mansão Shenhuan o saúda o supervisor. Meu filho caiu em Tan Yulan, mas acidentalmente pegou uma arte maligna. Esta jovem implora ao supervisor para dissipar a toxina caótica no meu filho. E leve a arte maligna embora. Essa arte maligna é realmente estranha. O tronco dourado da árvore brilhou intensamente, o tempo e o espaço ao redor congelaram e uma sombra apareceu. Cenas do passado reapareceram como água corrente, com um flash de sombras ao redor. Duas pequenas figuras apareceram no pico espiritual. Xiao Yui reconheceu-os imediatamente. Eram Su Yun e Xiao Qingshen. Seu humor era complexo, tentando descobrir quem eram as pessoas que prejudicaram Su Yun. Mas ela temia ver a cena em que ela assassinou seus irmãos e violou a ética humana. Neste momento, a sombra de Xiao Qingshen falou. Irmãozinho, à frente está a piscina Youlan. Pai e mãe querem saber o que há lá dentro. Os guardas não nos deixam entrar. Nós secretamente nos livramos deles e fomos em frente para encontrar o objeto divino. Pai e mãe ficarão muito felizes. Minha sombra regalou os olhos puros e acenou com a cabeça sem hesitar. Ok, vou ouvir meu irmão mais velho. Então, ele moveu-se para a piscina Youlan com uma cabeça de tigre, enquanto Xiao Qingshen levantava a cabeça. Ele trocou um olhar com uma certa direção no topo da árvore e disse, mãos à obra. Lembre-se de me deixar inconsciente. Os servos da mansão Su ficaram atordoados por um tempo. O erro foi cometido. Na verdade, era o jovem mestre Qingshen que queria assassinar o jovem mestre. No momento seguinte, minha sombra caiu no chão, com sangue vermelho brilhante no peito. O rosto de Xiao Yui ficou pálido. Inacreditavelmente, ela estendeu a mão para Xiao Qingshen e perguntou, foi você quem fez isso? Então, ouvi o sistema tocar. Todo seu cultivo é baseado na arte demoníaca devoradora do céu. Desista desta arte. É como refazer todo o caminho do cultivo. Tal esforço tremendo é suficiente para permitir que todas as coisas vejam a determinação do Lorde Demônio em se redimir. Recompensa de conclusão da missão, rima taoísta celestial. Murmurei para mim mesmo. O que eu dei? Eu não fiz nada. Apenas mostrei a lei maligna que obtive na frente das pessoas. Usei um poder misterioso para mostrar o exterior.
Meu corpo tornou-se transparente em um instante, mas devido ao brilho do tronco dourado. As pessoas também pensaram que era o efeito da árvore. Minha alma e corpo não mudaram, mas a origem indescritível. Mas sob a nutrição do espírito mais puro do universo, todas as deficiências foram preenchidas e todas as imperfeições foram reparadas. Nada mal. Fiquei emocionado por dentro. Acabei de pensar que Xiao Yui tocou a água caótica e venenosa na piscina Youlan por minha causa. E também queimou sua própria essência e sangue e pagou um preço enorme. Eu também teria que fazer algo para compensar seus ferimentos. Agora está tudo bem. Contanto que Xiao Yui se deite, ela pode reparar os danos e até mesmo ir um passo além. O tronco dourado varreu. Depois de ver minha sombra ser expulsa, ela foi jogada na piscina. Não muito depois, os guardas da mansão socorreram e a pegaram com cuidado. Parece ser uma coincidência. O tronco dourado falou calorosamente, o que da criança benevolente não é ruim. Ele ainda pode obter uma oportunidade após esta calamidade. Com lágrimas nos olhos, Xiao Yui implora, vigia, por favor, salve-me. Um feixe de luz emana do tubo vertical dourado. A luz ilumina meu pequeno corpo. Em seguida, um espelho aparece na minha palma ensanguentada. Já lancei o feitiço. Em um mês, o poder maligno será extraído. Então, vocês entregarão a técnica à corte imperial. O tubo vertical dourado responde hesitantemente enquanto outro feixe de luz varre. Revela um olhar perplexo, bate e desaparece. Estranho. O filho benevolente não tem cultivo. Por que não há sinais de envenenamento ao cair na lagoa da Orquídea Fantasma? Na torre de observação de estrelas a quilômetros de distância, o vigia está jogando xadrez. Será que o palácio demoníaco removeu todo o veneno caótico para permitir a herança? Que seja. O filho benevolente realmente tem uma aura excelente. A família Su está prestes a produzir um filho Killing. Antes que a luz se dissipasse, Xiao Yui me abraçou ansiosamente e perguntou, Yun'er, como você está? Eu abro meus olhos fracamente e chamo mãe antes de cair em um sono profundo. Acabei de receber 2 grandes marcas divinas. Meu corpo ainda precisa digerir e se adaptar. Xiao Yui vê meu rosto ficando gradualmente rosado, e fica aliviada que eu esteja apenas dormindo. Ela se levanta abruptamente, suas roupas se movem sem vento, e uma frieza cortante emana de seu corpo. Conspirar com estranhos para assassinar irmãos. Se os criados não tivessem chegado a tempo, Suyun já teria se afogado no lago Youlan. Xiao Yui estava cheia de tristeza e desapontamento. Os servos balançam a cabeça e fofocam incessantemente. Quem diria que a pessoa que fez o mal seria a jovem Xiao Qingshen? Ela tem apenas 3 anos. Como pode ser tão perversa? O rosto de Xiao Qingshen muda drasticamente. Eu não tenho irmãos. Ela não é da família Su. Um estranho morre e está morto. Estranho. Xiao Yui revela um sorriso desolado. É difícil imaginar que tais palavras sairiam da boca de uma criança de 3 anos. Aparentemente, aos seus olhos, eu sou um estranho. Essa é uma criança que foi criada com meu próprio leite, e que já estabeleceu uma conexão além do sangue. A expressão da concubina Lin também é feia. Ela nunca esperou que isso acontecesse. Suyun, você realmente merece morrer. Por que você entregou minha arte demoníaca devoradora do céu? E também atraiu o vigia. Os olhos da concubina Lin estão vermelhos, e ela rende os dentes. Senhora, o jovem mestre Qingshen está certo. Ela é a verdadeira herdeira da família Su, com o sangue da família correndo em suas veias. O jovem mestre Suyun é apenas um forasteiro. O que a queda dele no lago tem a ver com a família Su? Ela está convencida de que Xiao Qingshen, com o sangue da família Su correndo em suas veias, definitivamente alcançará a vitória final. O jovem mestre Su está errado. Ela não tem nenhuma responsabilidade? Além disso, os ossos celestiais do jovem mestre já foram removidos. Mesmo que o vigia consiga remover o veneno caótico em alguns dias, esta vida está destinada a ser desperdiçada. Xiao Yui suspira profundamente e de repente começa a rir. Você está certa. A concubina Lin se alegra em seu coração. Consegui! Convenci a matriarca da família Su. Ela rapidamente olha para Xiao Qingshen com um olhar de bajulação. Xiao Qingshen também sorri. Este assunto está resolvido. Quando voltarmos, essa serva que abriu meus olhos deve ser recompensada. Xiao Qingshen se acalmou. Então vamos voltar. De repente, Xiao Yui levantou a mão e congelou os dois. Disse friamente, perder o azar de estranhos roubarem o peixe. Ela está certa, é hora de procurar um osso. Esta peça será sua compensação para seu irmão. Xiao Yui apontou o dedo e um buraco se abriu no peito de Xiao Qingshen.
Um osso brilhante foi removido, emitindo um brilho deslumbrante. Com um leve toque, o osso brilhante perfurou o peito de Suyun. Os servos ficaram estupefatos. A senhora realmente desenterrou o osso sagrado do jovem mestre Qin Shen e deu ao pequeno príncipe. Os servos ficaram surpresos e até sentiram uma leve sensação de satisfação. Xiao Qin Shen não conseguia se mover, seus olhos cheios de rancor. Você realmente deu meu osso sagrado a um estranho? Com que direito você desenterra meu osso? Depois que minha força se recuperar, devo decapitar toda a mansão Su. Xiao Qin Shen ficou ansioso e furioso. Uma criança de 3 anos realmente desmaiou de raiva. Xiao Yui viu o osso brilhante se fundir no corpo de Su Yun e ficou aliviada. Virou a cabeça e olhou friamente para Ling Yingye. E você? Ling Yingye tremia por todo o corpo, entrando em um estado de medo. Ela nunca pensou que o afeto de Xiao Yui por Su Yun fosse tão profundo que realmente desenterrou o osso sagrado supremo de Xiao Qin Shen. Ling Yingye se arrependeu muito de não ter sido intrometida. Se ela não tivesse interrompido, as coisas não teriam mudado. Xiao Yui balançou a cabeça suavemente. Ele é meu filho. Acho que você está vendo ilusões. Não precisamos desses olhos. E essa língua enganosa também não deve prejudicar as pessoas. Ela não olhou para o arrependimento furioso de Ling Yingye. Ling Yingye, vamos para casa. Ling Yingye estava apavorada e recuando constantemente. Não quero que vocês se aproximem. Mas cercada pelos guardas, ela não tinha para onde escapar. Suyun acordou no dia seguinte. Sentiu-se deitado em algo macio, apenas sentindo a fragrância das flores. Virou a cabeça suavemente. Viu um rosto que poderia derrubar o mundo inteiro. Cabelos compridos pretos e brilhantes, macios, caídos sobre seus ombros. Mesmo sem consciência, aquelas mãos macias e brancas ainda estavam dando tapinhas suaves nas costas de Suyun. A mãe de Suyun, Xiao Yui, foi reconhecida como a primeira beleza do mundo Tian Yuan. Diretamente eliminou a classificação. No passado, quando as pessoas ouviam sobre a primeira beleza, também estavam dispostas a ver quais eram a segunda e a terceira. Mas depois que Xiao Yui surgiu do nada, quando outros curiosamente procuravam a segunda e a terceira beleza, ficavam muito desapontados e sentiam que a diferença era tão grande. A partir daí, o mundo Tian Yuan só teve a primeira beleza. Jin, um aviso do sistema soou repentinamente em seu ouvido. A morte de Xiao Yui é um golpe pesado para você. Junto com sua flor de lua vermelha favorita e todo o mundo Tian Yuan sendo destruídos, está ao virar da esquina. A lavagem cerebral começa com pequenas coisas. Encontre a flor de lua vermelha sobrevivente no mundo quebrado e dê-a à sua mãe. A dificuldade da tarefa é extremamente alta. A recompensa é a pílula do esquecimento do dom celestial. Minha expressão se torna extremamente estranha. A dificuldade da tarefa é extremamente alta? Viro a cabeça e olho para fora da janela. O canteiro de flores está cheio de flores da lua vermelha. O brilho é nebuloso, e a abundante energia espiritual se transforma em uma bela névoa assim que aparece. Essa tarefa é muito fácil. Murmuro para mim mesmo e me levanto com cuidado. Sem mãos e sem pés, caminho para fora do quarto. Acabei de me fundir ontem, e ainda não consigo controlar esse pequeno carami com os ossos do dão inexistente. Assim que acordei, liberei imediatamente o Qi. As runas dos ossos sagrados supremos brilhavam e estavam incrivelmente magoadas. Eu nasci acompanhado pela sorte da terra, e cultivando casualmente, pelo menos conseguiria facilmente me tornar um imperador. Como poderia estar nesse nível agora? Como lixo, fui descartado do corpo e desprezado. Coço a cabeça. Como devo lidar com você? Devolver você? As runas nos ossos sagrados brilham intensamente, indicando rejeição. Eu aceno levemente com a cabeça. Sim, é impossível devolver. Então, seja minha arma. Você consegue se transformar? Penso interiormente. Se não conseguir se transformar, no futuro, posso jogar os ossos sagrados supremos para acertar as pessoas. Essa coisa tem espiritualidade. Também é bom como um tijolo de versão Xuanyuan. Os ossos sagrados supremos zumbem e logo se transformam em uma adaga. Estou um pouco desapontado. Meu sonho de ser Daitin Ronan foi destruído. Mas os ossos sagrados supremos são objetos espirituais de nível sagrado. Se algo acontecer, todo o reino Tianyuan será abalado. E ninguém se atreve a usar adereços de nível sagrado como armas. Embora eu tenha ossos do dão, não me importo de ter mais um tesouro mágico de alto nível. Aperto os ossos sagrados em uma pequena bola e coloco no bolso antes de sair. Entro no jardim, que está cheio de flores da lua vermelha. Inclino a cabeça,
Penso por um momento e começo a cavar e plantar no chão. A serva Kinmen observa por um tempo, e se abaixa. O jovem mestre sabe como cuidar de plantas espirituais? Que tal deixar esta serva fazer isso? Coloco as mãos na cintura. Não precisa, não precisa. Eu consigo fazer. Kinmen abaixa a cabeça e exclama. Embora as flores da lua vermelha sejam comuns, também são um tipo de medicamento espiritual. Mesmo um cultivador de plantas espirituais experiente deve seguir um método para não danificar as raízes e flores. E aos meus pés já estão mais de 10 plantas completas. Cada flor é cristalina. As gotas de orvalho em cima são vibrantes. Kinmen acha que não conseguiria desenterrar uma planta inteira tão bem. Como o jovem mestre fez isso? Ela olha para meu pequeno corpo, que está fazendo isso com muita seriedade. Estou cavando no chão com uma foice do tamanho de uma criança. Mas era apenas um movimento simples. Kinmen sentiu um charme nele, como se estivesse se fundindo com todo o canteiro de flores. Como se a flor da lua vermelha tivesse saído ativamente do solo e pulado na palma da mão, Kinmen ficou surpresa. Quando o jovem mestre aprendeu jardinagem. E o que é essa pequena foice? Quem produziria uma foice para uma criança de 3 anos? Ok, depois de um tempo, estou segurando um monte de flores da lua vermelha. Sorria brilhantemente. Como essas flores pisadas parecem mais bonitas. Kinmen olhou para o disco no anel. As flores dentro são obviamente menos exuberantes do que as em minhas mãos, como se essas flores que toquei absorvessem nutrientes suficientes em um curto período de tempo. Cresceu um pouco, e logo Xiaoyu acordou tonta. Ela estendeu a mão e bateu na próxima vida, mas bateu no vazio. Ela acordou de repente e se sentou porque havia sumido. Ontem ela quase perdeu o filho, mas quando acordou, a pessoa em seus braços havia desaparecido novamente. A criada Kinmen já havia retornado ao quarto. Senhora, o jovem mestre está brincando lá fora. Xiaoyu acariciou o peito e respirou fundo. Essa criança, mas então ela pensou sobre isso e ficou agradavelmente surpresa. Ela pode se mover livremente. Ela está realmente bem? Kinmen sorriu, agora mesmo lá fora. O jovem mestre também estava particularmente enérgico e não mostrava sinais de ferimentos. De repente, houve um barulho lá fora. Então uma garota furiosa soou, Xiaoyu, saia daqui. Por que desenterrar os artefatos sagrados do meu filho e dá-los àquela semente maligna? Xiaoyu apenas se levantou. Quando ela viu alguém correndo, 3 anos atrás, a família Su foi emboscada pelo inimigo. Eles foram forçados a entrar em uma vila, às escuras e em meio ao caos da guerra, e perderam seus filhos na pressa. Só foi descoberto 3 anos depois, então Xiao Qingshen foi trazido de volta. Naquela época, vendo que a criança ainda era pequena e não conseguia se separar dos pais adotivos. Então eles também se mudaram. Esta Xianyun é a mãe adotiva de Xiao Qingshen, Xiaoyu. Xianyun gritou e apontou o dedo para o nariz dela. Devolva o osso sagrado. Você sabe o quão importante é o osso sagrado? Este é o herdeiro da família Su. Você o destruiu. O que acontecerá no futuro? Xiaoyu olhou para Xiao Qingshen com emoções complexas. Ela me criou e a afeição familiar é inseparável. Ela planeja usar o tempo para suavizar o erro. Deixe as duas crianças se tornarem irmãos e trabalharem juntas, mas nunca pensei que uma rivalidade fratricida aconteceria ontem. Mas se você fizer algo errado, você deve ser responsável, mesmo que seja sua própria carne e sangue, você deve pagar o preço correspondente. Xiaoyu disse friamente, ninguém quer que isso aconteça, mas Qingshen conspirou com estranhos para roubar o osso celestial do irmão. Então use o osso celestial dela para compensar. Qual é o problema? Pode ser o mesmo? Você entendeu quem é o herdeiro da família Su? Uma forasteira. Por que você se importa com ela? Xiaoyu franziu as sobrancelhas, incapaz de acreditar que a outra parte diria tal coisa. Qingshen é filha da família Su, e Yun'er não é? Xianyun repreendeu com raiva. Se o jovem mestre não morrer, Yun'er ainda será uma aberração. Xiaoyu queria dar um tapa nela. Mas antes que ela pudesse agir, Xiao Qingshen chutou a perna de Xianyun. Eu quero o osso sagrado supremo. Eu quero o osso celestial. Devolva-me. Xianyun virou a cabeça. A expressão grotesca de repente convergiu. Ok, mãe vai encontrar justiça para você. Não deixarei aqueles bandidos terem sucesso. Ela sabe o que é importante e quem é o jovem mestre da família Su. Para ficar rico e ter uma vida boa, ela depende desse filho sem seu sangue. Xiao Qingshen chorou com o rosto cheio de ranho, batendo constantemente na mãe. Você também é má. Você não protege Qingshen. Meu peito dói tanto.
Meu osso se foi. Conspiração com estranhos. Shi Yanyu se levantou e amaldiçoou, cuspindo por toda parte. Qin Shen tem apenas 3 anos. O que ela sabe sobre conspirar com estranhos? Sua mente foi controlada por outros. Que culpa ela tem para ter seus ossos retirados? Shi Yaoyui ficou chocado em seu coração. Como se fosse a primeira vez que ela via seu verdadeiro rosto. Eu presido a justiça com um coração duro. Você não é cruel ao cavar os ossos de Yun'er? Yun'er já sofreu uma vez. Como você pode suportar deixá-la sofrer uma segunda vez? Mãe! Nesse momento, entrei correndo alegremente e coloquei um monte de flores da lua vermelha cuidadosamente preparadas nas mãos de Shi Yaoyui. Para você, mãe. Por que você saiu escondido? Shi Yaoyui estava pensando em muitas coisas. Por um momento, ela não soube como responder, mas quando sua flor da lua vermelha favorita foi entregue em suas mãos, ela ainda sussurrou suavemente. Da próxima vez que sair, você tem que avisar a mãe. Sim. Eu pisquei meus olhos. Mãe, ouvi a irmã Qin Men dizer que você se machucou ontem. A flor da lua vermelha tem aura. Se você olhar mais para ela, você vai melhorar rapidamente. Shi Yaoyui se divertiu comigo. A flor da lua vermelha é apenas uma droga espiritual de baixo nível. Se pudesse tratar a perda de essência e sangue, uma mansão se atreveria a plantá-la no canteiro de flores. Mas olhando para a expressão séria da criança, ela ainda estava muito comovida. Obrigado, Yun'er. Uma criança de 3 anos que ontem passou por uma crise de vida ou morte, hoje colhe flores para a mãe. Este é o presente mais valioso que ela já recebeu. Ela não pôde deixar de olhar para Xiao Qingshen, chorando e gritando. Parecia uma criança, não como alguém maquiavélico que prejudica os irmãos, mas chutando e batendo na mãe para expressar raiva. Como pode haver tanta diferença? Shi Yaoyui sentiu dor no coração. Claramente, aquele também é seu filho, mas comparado a Suyun, a diferença é enorme. Shi Yanyu sentiu uma dor lancinante no coração ao ver essa cena. Ela gritou e chorou para mim. Devolvo o osso sagrado do meu filho. De repente, uma onda de energia espiritual apareceu no ar. Quem quer que meu filho morra? Um vento forte passou, balançando as pessoas na sala. Uma figura desceu. Um passo ainda estava a 100 li de distância. O segundo passo já estava no pátio. O homem que chegou era alto e reto como um pinheiro. Seus olhos revelavam nitidez. Era Su Shangji, o Marquês Shenyuan da dinastia divina da Zhou. Shi Yaoyui mostrou alegria nos olhos. Irmão mais velho, você voltou. Su Shangji acenou levemente com a cabeça. Acabei de chegar. Animada como se tivesse visto um salvador, Su Shangji examinou com sua consciência e imediatamente descobriu o problema. Um filho com o sangue cheio e em excelente estado, um filho com os meridianos atrofiados e totalmente em caos. O que está acontecendo? Shi Yanyu imediatamente exagerou. Ontem de manhã, ele foi possuído por um demônio. Aquela mulher não só não se importou, como também extraiu seu osso sagrado supremo. Chefe da família, você deve fazer justiça. Devolvo o osso sagrado do meu filho. Shi Yaoyui rapidamente se adiantou para explicar. Ela queria contar tudo sobre o que aconteceu ontem. Su Shangji a interrompeu, com um tom de reprovação. O problema agora não é quem está certo e quem está errado. O que aconteceu já aconteceu. O problema é como compensar. Também há uma razão para usar seu sangue para refinar pílulas para compensar a deficiência de Qingshen. Só assim faria sentido. Yaoyui. Su Shangji mostrou decepção nos olhos. Você lidou com isso de forma inadequada. Você foi muito imprudente. Como você pode ser tão descuidada ao fazer as coisas? Você colocou o osso sem fazer um exame. E se o corpo não corresponder? E se as raízes espirituais entrarem em conflito ou o sangue contiver veneno? E se algo der errado, o que acontecerá com Yun'er? Shi Yaoyui estava cheia de remorso. Eu não pensei tanto. Só pensei que o osso celestial estava perdido. Precisava ser substituído por outro. Su Shangji examinou por um momento. Felizmente, Yun'er tem uma forte capacidade de adaptação. É bom que o Vale Sagrado coexista em paz. Assim também é bom que o Vale Celestial tenha trocado pelo Vale Sagrado após uma tribulação. Não é ruim para o menino sofrer um pouco. Shi Yaoyui acena silenciosamente com a cabeça. É essa a lógica. Shi Yanyu ficou chocada com esse casal cúmplice. Extremamente gananciosos. Vocês realmente querem inutilizar o Vale Sagrado de Qingshen? Qingshen tem o sangue de vocês. Senhora da casa, ele é seu filho. Su Tiange olhou para ela com indiferença. Suyun também é meu filho. Shi Yanyu está incrédula. Mas Qingshen é o jovem mestre da família Su.
Ele assumirá a mansão Su no futuro. O que os estranhos pensarão sem o Vale Sagrado? Su Tianjie sorri levemente. Como você disse, Qin Shen assumirá a mansão Su. Ele pode viver bem com ou sem o Vale Sagrado. Mas Su Yu não tem tantos recursos. Que mal há em dar a ele um Vale Sagrado? Shi Yanyu ficou sem palavras. Quando a velha senhora voltar, vocês estarão acabados. Depois que Xiao Qingshen foi trazido de volta, a velha senhora ficou tão feliz que não conseguiu dormir por 3 dias. Ela sentiu que era uma bênção do céu. Então ela saiu para adorar Buda e agradecer ao Tão, e ao Will e só voltou depois. Se ela soubesse que seu próprio neto era assim. O rosto de Su Tianjie de repente ficou frio. A aura assassina de um campo de batalha surgiu de repente. Quem administra a mansão Su? Mas você disse que conta. A privação do Vale Celestial de Yuer não será perdoada. Shi Yanyu ficou paralisada. De repente, ela soltou um grito estranho, sofreu um ataque de raiva e desmaiou. Xiao Qingshen ainda estava chutando e batendo. Mãe, acorde. Se você não se levantar, quem vai me ajudar a conseguir o Vale Sagrado? Xiao Yui ficou irritada ao ouvir isso. Levem-nos de volta. Quando ela baixou a cabeça novamente, ela viu a flor de Shi Yui que eu dei e se sentiu revigorada novamente. Ao cheirar a fragrância refrescante da pipa, ela sentiu como se sua fonte interna estivesse sendo preenchida, tornando-se extremamente confortável. Ela olhou surpresa para a flor de Shi Yui. Quando a qualidade das flores da mansão melhorou, Xiao Yui se lembrou do que eu disse. Cheirar essas flores pode ajudar a melhorar rapidamente. Então ela chamou uma empregada para me ajudar a colocá-las em um vaso. Aquele com a matriz de preservação. Su Tianjie é uma especialista no reino da harmonia Dão. Nesse estágio, a percepção do grande Dão é muito aguçada. Ela olhou desconfiada para a flor de Shi Yui que estava sendo levada para fora. Ela sempre sentiu que esses nutrientes de baixa qualidade eram terrivelmente completos na origem. Apenas estar ao lado dela pode trazer benefícios, compensar deficiências, reparar danos e facilitar a compreensão do grande Dão. Xiao Qingshen, que estava sendo levado para fora do pátio, de repente parou de chorar e seus olhos ficaram sombrios. Eu não esperava que um bastardo pudesse tornar a família Su tão relutante em se separar. Pelo menos ele lavou a culpa de ontem. Também não é um retorno sem sucesso. É o osso sagrado do Jardim Shongmu. Meu osso sagrado, aquela pequena foice cinzenta com finas texturas é meu próprio osso sagrado. Aquele tesouro incomparavelmente precioso no céu e na terra foi usado para fazer ferramentas agrícolas, coberto de lama e talos de grama. Parece ainda mais cinza. Isso é meu, meu. Xiao Qingshen rugiu e caiu ao lado de Shi Yanyu. Na sala, ouvi o som do sistema. Missão concluída. Encontrar uma única flor Shi Yui do passado através de miríades de mundos. Esta jornada deve ter sido cheia de dificuldades. Tal piedade filial é comovente. O mundo sabe que o Lorde Demônio também tem um lado humano. O progresso do amor aumenta muito. Não, de onde vieram tantas flores Shi Yui? Ajuste de recompensa. Recompensa de atualização redefinida. Meus olhos latejaram levemente, em seguida, o mundo inteiro ficou claro. Olhando para fora da janela, pilares de luz brotam de todos os lugares na capital. Obviamente, são os especialistas ocultos de uma grande família. Mas há 2 especiais entre eles. É Xiao Qingshen, que acabou de ser convidada a sair. A luz cinza em seu corpo está prestes a disparar para o céu. Quase pode interferir na fortuna nacional do Dão Celestial. Não é à toa que é o filho do destino. A força acumulada é realmente incrível. Não pude deixar de suspirar e, em seguida, olhei para o outro lado. É a casa de Su Shu, onde a família Xiao mora. Há também um pilar de luz ali. O brilho é inferior ao de Xiao Qingshen, mas também vai direto para o céu. Deveria ser Lin Vanyer. O protagonista masculino da sorte e a protagonista feminina da sorte sempre serão unidos pelo destino e acabarão juntos. Yun'er, deixe papai dar uma olhada. Su Shang abriu formalmente a boca. A frieza em seu rosto desapareceu. Convertido em amor, Xiaoyu ainda estava um pouco preocupada. Ontem, Jianzhen ajudou a remover o veneno do caos. Mas ainda há uma técnica mágica devoradora do céu no corpo de Yun'er que precisa de 1 mês para ser removida. Su Shang me pegou e examinou cuidadosamente os meridianos em seu corpo e então olhou para a quietude na palma da mão esquerda e disse: Yun'er tem Qi e sangue abundantes. Parece que o osso supremo está se fundindo muito bem e nenhum efeito do veneno do caos foi visto. Não afetará o cultivo futuro. A expressão de Xiaoyu estava um pouco sombria. Eu não sei como Qingshen se tornou assim, se ela ainda pode mudar no futuro.
A expressão de Su Shangji ficou imediatamente indiferente. Se você fez algo errado, você tem que ser responsável. Os meninos precisam sofrer um pouco para crescer. Sem o osso sagrado, ela também tem boa conduta. Ele acenou com a mão e chamou o mordomo para enviar alguns tesouros celestiais para Kenshin. Deixe-o se recuperar rapidamente. Se ele puder se arrepender e melhorar, ainda há esperança, caso contrário. Um traço de ferocidade brilhou nos olhos de Su Shangji, mas ele acariciou minha cabeça com excepcional ternura. Yun-Er não tem o sangue da família Su. Mas os filhos de Yun-Er podem ter. Xiaoyu e o repreendeu. O filho está aqui. Do que você está falando? Estou dizendo a verdade. Irmão Su é tão direto. As 3 irmãs de Yun-Er. Xiaoyu levantou a mão para bater, mas mudou de assunto ao me ver por perto. Você vai embora de novo desta vez? Lidar com assuntos militares, retornar em um mês. Os alienígenas fora da prisão usaram um tipo de verme bem, extremamente venenoso e difícil de matar. O miasma liberado é até impossível de dissipar. Nosso exército foi empurrado de volta para a grande cidade da Grande Muralha e não consegue encontrar uma solução. Agora temos fogo, inundação e invocação. 3 métodos para conter uma besta, mas todos têm falhas e não garantem o sucesso. Desta vez eu voltei. É também para discutir qual método usar. É realmente problemático. Xiaoyu assentiu. Ele abaixou a cabeça e viu que eu também estava ouvindo com grande interesse e sorri sem perceber. Você consegue entender? Eu estava prestes a acenar com a cabeça quando ouvi um din. Irmão, o céu e a terra, em prol dos seres vivos do reino Tianyuan, juro não resistir ao exército demoníaco. Após uma derrota miserável, Galfenglian. Para se redimir, ele realmente quebrou o selo de vento do reino irmão e removeu o destino de fratricídio. E deixou o reino irmão se juntar às suas fileiras, obedecendo às suas ordens e se tornando seu assistente. A dificuldade da tarefa é alta. Recompensa da missão, ensinamentos ancestrais de Tianca. Ao ouvir isso, levantei uma sobrancelha. A história se desviou após minha entrada na demonização. Irmão Su, para o bem de todos os seres vivos, não teve escolha a não ser cometer fratricídio, sofrendo terrivelmente nas mãos do destino. Depois que o derrotei, por causa da velha amizade, não suportei matá-lo e o selei no coração das trevas. E agora estou olhando para um pai desleixado e... um pai com um pouco de carinho, estendendo a mão para aliviar a tensão do outro, e tirando algo casualmente. Desamarrar a corda também conta como quebrar o selo, certo? Irmão Su sibilou. Mas a mão de uma criança de 3 anos é mais rápida que uma arma divina. Antes que ele pudesse reagir, 3 pergaminhos caíram. Peguei um e entreguei. Irmão Su achou divertido. Esta é uma ordem militar. Você vai usar isso? Eu balancei a cabeça com meus grandes olhos. Sim, use isso. Eu disse sim e então minha pequena mão se soltou. Com um baque, caí no chão e corri para fora. Eu corri para o escritório e logo ouvi o som de revirar coisas. Voltei com um livro e o enfiei nos braços do irmão Su. Papai, olhe. Irmão Su suspirou e pegou o livro. O que é isso? De repente, uma gargalhada estrondosa veio de fora. Zhen Yuan está de volta. Irmão Su se levantou imediatamente. General Wang chegou. Ao entrar, um homem negro e corpulento invadiu o pátio com uma expressão. Por que está do lado de fora? Não entra para conversarmos. Su Shangji teve um espasmo ao pensar no quarto que eu baguncei. O tempo está bom hoje, quero aproveitar o sol. Então olhou para Xiaoyu. Leve isto também. Dizendo isso, ele entregou o livro que não tinha terminado de ler. O general Wang ficou curioso. O que é isso? Su Shangji sorriu amargamente. Meu filho disse que existe uma maneira de derrotar o verme do norte. Preciso encontrar um livro de táticas militares. O general Wang gargalhou. Existe uma maneira de derrotar o inimigo. Então terei que dar uma olhada daqui a pouco. Que tipo de método para derrotar o inimigo? Vocês foram rápidos demais. Eu nem cheguei e vocês já estão discutindo um plano. Uma outra voz antiga veio de fora. Quem chegou foi Li Shangshu, o chefe do Ministério da Guerra. Li Shangshu entrou e fez uma saudação com as mãos. O que vocês estavam dizendo sobre uma maneira de derrotar o inimigo agora há pouco? Su Shangji se inclinou. É apenas o absurdo do meu filho. Não o leve a sério. Li Shangshu estreitou os olhos e sorriu. Talvez Linglan tenha muita sorte e realmente consiga pensar em uma estratégia para lidar com o inimigo. Qual foi o método de Linglan para derrotar o inimigo? Su Shangji, impotente, teve que pegar o livro de volta. Shangshu, dê uma olhada. Não leve a sério as palavras aleatórias de Ningtong.
Li Shangshu riu levemente e abriu aleatoriamente, planejando escolher alguns lugares profundos para elogiar as habilidades da mansão Su, mas enquanto olhava, sua expressão mudou. O general Wang observou esta cena e perguntou: Li Shangshu, se houver algo inadequado, é apenas um livro e não uma cópia rara de Shenjiuan. Originalmente, não tínhamos a intenção de ler este livro. Queimemos então. Ah! Li Shangshu ergueu o livro e bateu na cabeça do general Wang. Seus olhos não reconhecem a Jade de Jing, e você não conhece a felicidade em que está. Eu te disse para ler e você vai soltar pássaros. Eu te disse para encontrar uma maneira de derrotar o inimigo e você quer queimar o livro. Seus lábios tremiam de raiva. O general Wang estava confuso e olhou para Su Shangji. Deu uma olhada. Li Shangshu, você é injusto. Li Shangshu olhou para ele. Injusto? Você pode até mesmo abandonar segredos militares importantes como se fossem lixo. Não sei se seu crime já é considerado leve. Dizendo isso, jogou o livro em sua direção. Leia você mesmo. O general Wang estava cheio de dúvidas e rapidamente folheou, mas enquanto lia, sua expressão também mudou. Formação de fogo absoluto das 7 emoções. Encontrei um método para derrotar o verme do norte. Su Shangji rapidamente estendeu a mão e pegou o livro. Só então ele percebeu que este era um livro antigo de formações militares, transmitido por milhares de anos. Mesmo a formação de proteção se dissipou e já estava em péssimas condições. Algumas páginas registraram uma formação especial, a formação de fogo absoluto das 7 emoções. Usando emoções positivas para acender o fogo espiritual, este fogo espiritual não só pode conter armadura espiritual, mas também resistir ao instinto de medo do verme do norte. O verme de Beimin usa gelo como mensageiro e pode projetar uma armadura de essência espiritual indestrutível dentro do corpo, usando o frio como ouvido. Ele desperta o medo instintivo das pessoas, e nem mesmo a agulha de aço pode se defender. Com esta formação, para lidar com o verme de Beimin, não precisamos mais nos preocupar com os pulsos. Um tesouro tão precioso estava escondido em meu escritório, longe da vista. Eu sou realmente culpado. Su Shangji estava investigando. Os olhos de Li Shangshu estavam semicerrados de tanto sorrir. Qual é o crime do macaco Shen Yuan? Se não fosse por você ter encontrado este livro, o verme de Beimin teria destruído nosso exército na Grande Muralha. O posto avançado fora do domínio estaria desprotegido. Su Shangji sentiu arrepios só de pensar nisso. E se ocorresse um acidente, a classificação de artes marciais fosse perdida ou ele mesmo se esquecesse? Então, no campo de batalha fora do domínio, os milhões de pioneiros de Dakian se tornariam a refeição dos alienígenas. Na verdade, este livro foi descoberto pelo meu filho. Foi ele quem nos sugeriu escolher o Kung Fu do Fogo. Su Shangji achou um pouco coincidência e sorte. Eu simplesmente peguei um Kung Fu do Fogo aleatoriamente. Eu perguntei casualmente e encontrei um registro de os antigos registros da formação do fogo absoluto das 7 emoções. Li Shangshu também se lembrou neste momento. Deixe Ling Wang vir rapidamente. Eu quero ver o renascimento de nosso Dakian. Ele estava muito feliz. Isso resolveu um grande problema. Logo, Xia Oiui me trouxe de volta em seus braços. Ele estava um pouco preocupado. Esses velhos estão discutindo assuntos militares, pedindo a uma criança para vir e fazer as coisas. Mas logo a preocupação de Xia Oiui se dissipou. Li Shangshu pegou um jade e colocou-o em meus braços. Venha, vovô está te dando. Xia Oiui ficou assustado. Isso não pode ser feito. Li Shangshu, isso é muito precioso. Embora ele não estivesse no governo, Li Shangshu emergiu entre os dançarinos com um reino da alma do mar de 3 níveis. Depois de controlar um exército surpreso, os rumores populares dizem que este Tianyun Yupei desempenhou um papel importante. Ele pode aumentar a sorte e transformar o infortúnio em bons presságios. Ele também vem com uma aura auspiciosa para atrair fontes flutuantes de todas as direções, tornando o usuário próspero. Li Shangshu piscou. Eu nem sou um soldado ou escrevo livros. Sem esperança na vida. Para que serve? É melhor dar a este garoto. Talvez depois. Ele também trará boa sorte para Dakian. Esta é a bênção de dezenas de milhares de pessoas. Li Shangshu riu. Ouvi dizer que Ling Wang caiu ontem no lago Youlo, e se restar um pouco de água do lago. Se você não puder praticar no futuro, isso será uma grande perda para Dakian. Deixe Ling Wang ficar por alguns dias primeiro. Depois de confirmar que a transformação do infortúnio em bons presságios estava funcionando, Xia Oiui ficou em silêncio. Pelo bem de seu filho, ele cerrou os dentes e disse: Então, obrigado Li Shangshu.
Su Shang previu que a coisa do altar de Youlan era ingênua. Espero que o secretário Shan preste mais atenção. Um brilho de poder espiritual brilhou no rosto sorridente do secretário Li Shan. Eu quero ver quem se atreve a tocar no meu neto depois do que aconteceu ontem. A mansão Su e a capital imperial enviaram pessoas para investigar, mas ainda não há notícias. Não vamos mencionar outras conspirações por enquanto. Eu quero ver quem se atreve a tocar no meu neto depois do que aconteceu ontem. A mansão Su e a capital imperial enviaram pessoas para investigar, mas ainda não há notícias. Não vamos mencionar outras conspirações por enquanto. Pelo menos temos que recuperar os ossos celestiais sem limites de Su Yun. O general Wang coçou a cabeça. Também vou te dar, garoto, esta lâmina dragão frio como presente. Ele tocou no seu saco de quianco e tirou uma grande espada de decapitação. A grande espada brilhava prateada, com padrões de tigre esculpidos nela, exalando um ar frio e sombrio. Quando brandida, pode conduzir milhares de soldados para matar inimigos, criando uma chuva de sangue e um mar de espadas. A verdadeira energia está na grande espada. E se você assustar meu neto? O general Wang coçou a cabeça. Eu não tenho tantas coisas boas como vocês. Estes medicamentos de cura do papai, aquele garoto também não precisa. Espere. Quando ele se tornou seu neto, Xia Yu estava desamparada. Só podia guardar o pingente de Jade Tianyun e a lâmina dragão frio, e me puxou para servir vinho ao general Wang. Depois que ele levou as pessoas embora, Su Shang me pegou no colo e me beijou ferozmente. Você é realmente a estrela da sorte da família Su. Ele se lembrou das flores asa da lua que eu colhi antes. Cada uma era a essência do céu e da terra. A origem é terrivelmente completa. Agora, com um simples toque, ele pode encontrar uma maneira de lidar com o verme Bei Ming. Com tanta sorte, a família Su certamente vai prosperar em suas mãos. Você diz que não tem o sangue da família Su? Su Yu não tem. Os filhos de Su Yu não teriam? Eu virei a cabeça com desgosto. Este que voltou do campo de batalha. Inconscientemente, mas minha atenção foi rapidamente atraída para completar. Reentrar na Estrela Negra, quebrar o selo, convencer o justo Shang Tiandi e fazê-lo ficar ao seu lado novamente. O esforço deve ser extremamente difícil, então deixe o mundo ver a determinação do exército demoníaco de se redimir, recompensando o sangue ancestral do céu. Eu resmunguei interiormente. É realmente extremamente difícil. Eu me livrei dos pré-requisitos dos meus pais e corri para o lado para usar o sangue ancestral. De repente, ouvi um som abafado, levantei a cabeça e olhei em volta, mas não vi nada. Exatamente, de repente arregalei os olhos, é o ritmo do mundo. É o batimento cardíaco do mundo, vindo de todo o reino Tianyun. Então é isso. Minha essência foi elevada, eu me tornei um ancestral. O sangue ancestral do céu azul é isso que significa. Na Era Antiga, os ancestrais imortais das criaturas ocupavam o grande Dão, cada um era incomparavelmente poderoso, capaz de destruir e criar mundos facilmente. Quando a guerra caótica que destruiu o mundo terminou, os ancestrais imortais foram quebrados e o sangue diluído em miríades de criaturas nas gerações posteriores. Neste momento, o grande Dão remanescente no corpo de cada criatura já não é nenhum em 10.000. O chamado cultivo é absorver constantemente as regras do grande Dão e alcançar o eu. E o sangue ancestral do céu azul permite que minha essência avance a passos largos. Eu não sou mais um ancestral humano simples. Mas para me tornar um ancestral através dos humanos, posso facilmente sentir o grande Dão fortalecendo a mim mesmo. Su Yun suspirou. Minha senhora, já que encontrei uma maneira de combater o verme de Bei Ming, devo retornar imediatamente ao campo de batalha extraterritorial e treinar o fogo da separação das 7 emoções o mais rápido possível. Quanto antes, mais cedo poderei recuperar meu irmão mais novo. Eu vi a situação e estendi meus bracinhos para minha mãe, querendo. Xia Yu não entendeu, mas reagiu em um instante. Tudo bem, aqui está para você. Mas certifique-se de proteger e não perder. Dizendo isso, ela colocou o pingente de Jade Tianyun dado por Li Shangshu na minha palma. Mas eu me levantei como um raio. Não quero isso. O pingente de Jade Tianyun é bom. Mas agora o grande Dão protege meu corpo. Minha sorte não pode ser ruim. Xia Yu parecia confusa. O que mais você quer? Eu levantei meus bracinhos e gesticulei. Eu quero um facão grande. Ouvindo a voz infantil, Xia Yu não sabia se ria ou chorava. Você também está brincando com o tio Wang. Isso é algo que você pode brincar? Eu fiz beicinho e comecei a chorar. Eu descobri que depois que meu corpo ficou menor,
Os circuitos cerebrais e os hormônios juntos me fazem acostumar a pensar como uma criança, e minha mentalidade começou a se tornar como a de uma criança. Xiao Yui balançou a cabeça decisivamente. Não, é muito perigoso. Essa é a arma preciosa que o General Wang usa no campo de batalha. Não sei quanto sangue tem nela, absolutamente não. Então, abracei minha mãe e chorei alto. Mãe, eu juro que não vou brincar, só quero ver. Além disso, o tio Wang me deu. O que faço se ele me perguntar da próxima vez se eu recebi? Xiao Yui pensou, isso é realmente algo que o General Wang faria. Quem daria uma arma para uma criança de 3 anos? Ele estava um pouco envergonhado. Meu Tom pode te dar, mas só pode olhar, não pode tocar. Te dou amanhã, mas você tem que vir aqui primeiro. Onde eu vou? Xiao Yui sorriu. Você não tomou banho ontem à noite. Precisa compensar agora. Suyun respirou fundo e fugiu. Não, eu não quero tomar banho. Mas onde posso correr mais rápido que um cultivador? Xiao Yui me alcançou em passos de 10 metros, beliscando a nuca e levantando. Por que está tímido hoje? Não era sempre a mamãe quem te dava banho antes? Vá embora. Estou agarrado à moldura da porta, mas sou levado embora desesperadamente. Eu não quero. Eu sou um homem com bolas. Não quero tomar banho. Kingman e as criadas cobriram a boca e riram. O jovem mestre é tão fofo. Se pudessem ser designadas para dar banho no jovem mestre, seria ótimo. No dia seguinte, Xiao Yui acordou. Ela ouviu a leve respiração em seus braços. Ela não pôde deixar de mostrar um sorriso gentil. Virou-se e saiu da cama, esticando-se. Sentiu-se relaxada por todo o corpo. Até o gargalo que não se movia há alguns anos mostrou sinais de afrouxamento. Xiao Yui estava um pouco confusa. Mas o que havia mais era surpresa. Ela cheirou a fragrância elegante da flor de asa da lua e uma ideia inerente surgiu em sua mente. Será que Yun'er é realmente a reencarnação? Os que ele pega são os que reúnem mais a essência do céu e da terra. Caso contrário, algumas ervas espirituais de baixa qualidade. Como podem fazer com que as sequelas da minha deficiência de sangue essencial desapareçam e até promovam o crescimento do meu cultivo? Nesse momento, Kingman entrou. Senhora, a mansão Bai ouviu dizer que o jovem mestre estava em perigo. Eles vieram visitar. Xiao Yui ficou surpresa. A mansão Bai? Onde estão as pessoas? A família Bai está recrutando eremitas. Sua posição é um nível superior à da família Su. Os altos escalões das duas famílias lutaram lado a lado. Eles se tornaram irmãos de vida e morte. Finalmente, eles estabeleceram um casamento, concordando que as crianças das duas famílias se casassem. Ao ouvir que o jovem mestre da família Su estava em perigo, eles imediatamente vieram visitá-lo. Xiao Yui deu um tapa na bunda rechonchuda de Suyun. Ainda está dormindo? Que horas são? Levante-se rapidamente. Vá conhecer sua futura esposa. Do outro lado da mansão Su, na residência onde a família Xiao estava hospedada. O bebê espiritual acordou lentamente. Sentiu uma dor intensa por todo o corpo e não pôde deixar de gemer. Você acordou. A voz de Xiao Qingshen era fria e difícil de imaginar. Como uma criança de 3 anos poderia ter tanta astúcia? Xiao Qingshen olhou para ela friamente, sentindo-se complicada. Esta mulher falou por mim naquele dia. Culpar Suyun, confiando no status de filho do clã Su, quase permitiu que Xiao Yui acordasse. Mas depois atraiu o supervisor, fazendo com que seu osso sagrado fosse removido, um fracasso completo. Xiao Qingshen estava ressentido, mas achou essa mulher um pouco diferente e a trouxe de volta para trabalhar. Hoje, o bebê espiritual finalmente acordou. Xiao Qingshen perguntou, como você sabe tantas coisas? Ela é apenas uma serva comum, seu conhecimento é demais. Concubina bebê espiritual. Você também não parece uma criança de 3 anos, mas felizmente ela já havia pensado em uma estratégia. Da noite para o dia. Ela despertou o poder sobrenatural do talento, pode prever algum futuro, sabe que o jovem mestre definitivamente se tornará um imortal. Fingindo estar sombria, esperando que o jovem mestre não se importe. Xiao Qingshen curvou ligeiramente os lábios, a visão não é ruim. Isso também pode explicar por que uma serva conhece tão bem a família Su. E na profecia ele pode se tornar um imortal. O bebê espiritual suspirou de alívio e tocou seu rosto, sentindo que os olhos e a língua recém-crescidos ainda estavam dormentes. Inevitavelmente apertou os punhos. Suyun, é tudo culpa sua. E a língua ainda estava dormente. Inevitavelmente apertou os punhos. Suyun, é tudo culpa sua. Ela se arrependeu um pouco. Ela não deveria ter se juntado tão cedo ao campo de Xiao Qingshen.
Deveria ter continuado ao lado de Sui-Yun como na vida anterior, pegado um benefício e então se convertido. Xiao Qin-Shen falou ao ver isso. Já que você está acordado, preveja onde está a oportunidade para mim. Tendo perdido o osso sagrado, ela precisa urgentemente de um objeto divino que possa corresponder. O bebê espiritual estava prestes a falar, quando de repente houve uma explosão do lado de fora. Xiao Qin-Shen franziu a testa ligeiramente. O que está acontecendo? Um servo respondeu. Jovem mestre, o clã Bai está aqui, a senhora Shi foi recebê-los. Ao ouvir isso, o bebê espiritual exclamou surpreso. Jovem mestre, vá rápido, essa é uma grande oportunidade. A família Bai tem um contrato de casamento com a família Su, especialmente a filha direta da família Bai, que é a sua futura esposa. Xiao Qin-Shen parecia confuso. Mulher, eu tenho apenas 3 anos, para que eu preciso de uma esposa? O bebê espiritual balançou a cabeça vigorosamente. Não é a mesma coisa, a filha direta da família Bai no futuro. É também uma grande beleza de primeira classe. Além disso, ela possui o corpo do renascimento do caos. Fazer sexo com ela pode extrair sangue de caos e se contaminar com o dom do Nirvana, imortal e indestrutível. Em comparação com o osso sagrado, não é muito inferior. Os olhos de Xiao Qin-Shen se ergueram, cheios de excitação. Tal oportunidade. Ninguém sabe. O bebê espiritual abaixou a cabeça e respondeu, Jovem mestre, você é todo-poderoso. Um olhar basta para saber a verdade. Na vida passada, Xiao Qin-Shen aproveitou a queda de Bai Qi. Quando pensava em Xiao Shen, liderava ataque surpresa para suprimir, extraindo essência de sangue diariamente. Cultivou inúmeros soldados da morte, apenas para resistir ao Lorde Demônio Sui-Yun. Já que o espírito infantil renasceu, pode-se usar a idade da Santa Imperatriz. Que coisas preciso preparar? Fui arrastado para o saguão principal com o rosto cheio de desamparo, então tive que cumprimentar respeitosamente. Saudações, Madame Hua. Madame Hua ficou muito feliz ao ver essa aparência adorável. Este é Sui-Yun, certo? De fato, um homem de talento, certamente compensará a fortuna de toda a capital no futuro. Xi Yaoyu cobriu a boca e sorriu. Madame Hua está sendo muito generosa. Sua filha também é adorável e encantadora. Madame Hua bateu palmas. Venha, Luer. Gradualmente, este é seu futuro marido. Uma figura cambaleante correu contra a luz do sol. Ela está com Maria Chiquinhas, e seu rosto rosado tem grandes olhos como safiras negras. Vestida de vermelho, como uma boneca da sorte festiva, exalando uma fragrância de pêssego. Pensei um pouco com a cabeça inclinada, e então comparei com os personagens do livro. Esta é na verdade o futuro. Bai Qi Lu, a Santa Imperatriz que assusta os 9 céus, conhecida como a beleza número 1 dos 10.000 mundos. Uma gota de sangue pode fazer. Um grande mestre que permite que 10.000 seres vivos não morram e não sejam destruídos é agora apenas um bebê de 2 anos e meio, animado e adorável. Marido? Bai Qi Lu inclinou a cabeça, com um rosto cheio de dúvidas. Que nome estranho. Madame Hua sorriu. Este é o seu futuro marido. Reconheça-o agora, não se esqueça no futuro. Marido pode comer? Bai Qi Lu piscou seus grandes olhos lacrimejantes. Não pode. Madame Hua foi provocada e riu. De repente, seus olhos se reviraram. Não é que não possa. Ah, Xi Yaoyu estava em pânico. Eu não sei se deveria cobrir a boca do adulto ou da criança. Não fale sobre casamento na frente da criança. Bai Qi Lu ouviu que podia comer e seus olhos brilharam de repente. Então eu quero um marido. Dizendo isso, ela cambaleou e veio me abraçar. Este abraço é secundário. Ela já abriu sua boquinha de cereja e mordeu. Marido, você é tão cheiroso. Não pude deixar de refletir. O final de Bai Qi Lu não é muito bom. Na história, a família Su fez um noivado com a família Bai há muito tempo, e deveria ter sido cumprido por mim. Mas depois de ser envenenado pelo caos e não poder praticar, a família Su teve que transferir o noivado para Xiao Qin-Shen sob pressão. Mas como ela me reconheceu como marido quando criança, ela sempre se recusou a aceitar Xiao Qin-Shen, mesmo que eu já tivesse me tornado um demônio. Ela ainda o seguiu de perto. Mais tarde, ao suprimir Xiao Shen, ela foi emboscada por Xiao Qin-Shen, que foi vingado pela família. Finalmente suprimido e selado, tendo seu sangue extraído diariamente por uma grande formação para cultivar guerreiros da morte, independentemente do sucesso deste casamento. Meus olhos brilham enquanto penso em uma maneira de impedir que Bai Qi Lu seja suprimida e pedir algumas gotas de seu sangue para criar guerreiros da morte imortais. Proteger minha mãe também é importante. De repente, uma voz aguda soa. Marido?
Quem decidiu isso? Em seguida, um grupo de pessoas entra no saguão da frente. Shi Yanyu se senta de forma imponente e alimenta Xiao Qingshen com uvas descascadas. Hua, a senhora, não questionou o ciúme. Quem é você para dizer que representa a família Su? Shi Yanyu aponta para seu filho. Este é Qingshen, o herdeiro da família Su. O noivado entre as famílias Bai e Su deveria ser decidido por mim. Xiao Qingshen inflou o peito com orgulho, mas ao ver a adorável Lolita com bochechas rosadas, ela já está no meu ombro tentando me morder, e eu ainda a afasto com desgosto. Os olhos de Xiao Qingshen se enchem de fúria, seus dentes rangem. Ela é minha esposa. Como você ousa tocá-la? Hua, a senhora, se lembra de algo que aconteceu cerca de um mês atrás. Algo aconteceu na mansão Su. Parece que eles encontraram uma criança. Hua, a senhora, não estava envolvida nisso. Então ela não investigou muito. Shi Yanyu revira os olhos. Senhora, ponto se você casar sua filha com alguém que não é da linhagem da família Su, isso é quebrar o noivado e desonrar ambas as famílias. Mesmo que a matriarca volte, esta é a pessoa. Hua, a senhora, olha surpresa para Shi Yaoyui. Senhora Shi, isso é verdade. Shi Yaoyui olha friamente para Shi Yanyu. Suyun também é meu filho. Hua, a senhora, parece despreocupada. Mas ela também é perspicaz. Ela acha que este assunto precisa ser considerado cuidadosamente, e não quer contradizer Shi Yaoyui. As crianças estão se encontrando pela primeira vez, vão brincar. Quando se conhecerem melhor, falaremos sobre o resto. Shi Yanyu zomba. Qingshen, você também pode ir certo? É a primeira vez que você conhece sua futura esposa, você tem que preparar um presente, ou seria muito desrespeitoso. Assim que ele termina de falar, Xiao Qingshen tira uma caixa de brocado que já havia preparado e a apresenta a Bai Qilu. Esta é a erva do sangue de dragão, uma maravilha celestial de nível divino. Cada caule leva 1000 anos para crescer e é extremamente preciosa. Após o consumo, pode limpar a medula óssea, fortalecer a linhagem e até mesmo vislumbrar o dom supremo. Este pequeno presente é para você. A caixa de brocado se abre, revelando uma erva espiritual vermelha como fogo e brilhante, preenchendo instantaneamente a sala com uma fragrância exótica. Bai Qilu ainda estava me abraçando, pronta para morder, mas ao ver a erva espiritual, ela imediatamente me solta, vira seu rosto rosado e engole em seco. Seus olhos estão cheios de desejo de comê-la. Hua, a senhora, parece surpresa. Isso é muito precioso. Não podemos aceitar. Isso é para minha futura nora. Ninguém viria sem um presente, certo? Isso seria egoísmo demais. Como ousaria falar de casamento? Ela se lembra do ódio pelo roubo dos ossos sagrados do filho. Já que você roubou, eu roubarei. Vou me esconder da sua nora. Xiao Yui franziu a testa, pensativa. Madame Hua chegou cedo demais, ela não teve tempo de preparar nada. Improvisando agora, só posso oferecer presentes comuns. Não tenho a erva de sangue de dragão cuidadosamente selecionada. Mas não tem jeito, não posso ficar de braços cruzados. Quando ia pedir à serva para pegar algo, uma coisa preta passou correndo pela porta. Um cão preto, correndo animadamente. Uma mensagem chega aos meus ouvidos, depois que você se demonizou. Talvez Bai Qilu não tenha partido. Tive que matar o cão que ela criou por anos. Mal sabia eu que este era o último cão Biu Feng do mundo. Esta é a última linhagem. O ancestral Biu Feng no início do tempo, a imperatriz sagrada no fim do tempo, lançou uma maldição com ressentimento contra você. Todos os praticantes do Dão serão seus inimigos. Para se redimir, por favor, condense e reviva o cão Biu Feng completo a partir dos ramos dispersos da linhagem e compense a imperatriz sagrada. A dificuldade da tarefa é suprema. A recompensa da tarefa é o coração da lua Yang. Fiquei atordoado, olhando para o cachorrinho preto que me encarava, mas neste momento, o cão Biu Feng ainda está vivo. Eu me inclinei, peguei o cachorrinho preto e o levantei na frente de Bai Qilu. Meu presente é este. Dou para você. Não pude deixar de murmurar que é realmente difícil. Pegar o cachorrinho ao meu lado e entregá-lo ao dono original exige ainda mais esforço do que encontrar livros antigos. De repente, meu peito esquentou, o coração da chama ardente acendeu em meu sangue, e um poder escaldante e turbulento surgiu do meu coração, gerando uma ressonância violenta com a alma. Todas as impurezas do meu corpo são transformadas em cinzas sob a queima deste coração do sol abrasador. Com a expiração, Bai Qilu olhou fixamente para o cachorrinho preto. Mas este é meu cachorrinho preto. Madame Hua se divertiu. Essa criança é muito interessante.
Suyun tem lábios vermelhos e dentes brancos e parece inteligente. O outro, chamado King Shen, também parece uma pessoa. Xiaoyu estava curiosa e divertida. Como ele pode pegar as coisas dos outros e dar para outros? Xianyun já estava rindo alto. Ha ha ha. Sufu não é tão pobre assim, certo? Para ter que dar um cachorro, ainda por cima pego na rua. Ele realmente quer conseguir algo de graça? Xiao Qingshen sorriu triunfante, segurando a caixa de brocado. Seu rosto estava cheio de certeza. Apenas Ling Ye ficou ligeiramente surpresa, olhando para o cachorrinho preto, querendo dizer algo, mas hesitando. Essa coisa é realmente a mais preciosa de todo o lugar, mas ele definitivamente não sabe o que é. Talvez seja a nossa chance. Eu não me importei com os risos ao redor, ainda segurando o cachorrinho preto, diferente. Este é o cachorro que eu dei. Bai Qilu olhou para mim docemente. Este é o seu cachorro. Eu sorri e balancei a cabeça. Sim, se você não quiser, não só perderá o cachorro que eu dei, mas também perderá Xiao Wei. Mas se você quiser, não só poderá ter Xiao Wei de volta, mas também ganhará um cachorro meu extra. Isso não é o melhor dos dois mundos? Xiao Yui ficou chocada. Isso é uma coisa de criança. Qualquer um com um diploma de jardim de infância saberia que é sofisma. Mas Bai Qilu é o tipo que cairia nessa. Arregalou os olhos e acenou com a cabeça repetidamente. Eu quero Xiao Wei. Eu não quero perder Xiao Wei. Bai Qilu, para provar sua determinação em guardar um rio, acidentalmente derrubou o vestido de noiva. Eu vi e levantei o rabo do cachorrinho preto e dei uma olhada. Oh, sem peito. Então não importa. Madame Hua gargalhou. É bom que aceitemos este Xiao Wei. A grama de sangue de dragão não importa. Somos muito preciosos e não podemos pagar. Xianyun rangeu os dentes de raiva. Ele esvaziou seus bens da família e fez todos os esforços para comprar grama de sangue de dragão de canais secretos. Apenas para derrubar Bai Qilu. Qual é o uso de não enviar para casa? Neste momento, a babá Qin entrou e relatou. Senhora, os presentes estão prontos. Xiao Yui sorriu. Embora a preparação temporária não corresponda à grama de sangue de dragão, ela ainda pode salvar alguma face. Ela disse, Madame Hua, foi apenas uma brincadeira de criança agora. É a primeira vez que Lu Er vem à residência, e também preparamos alguns presentes modestos. Bai Qilu ergueu a cabeça docemente. Obrigada, Xiao Yui ficou atordoada. Eu ainda não enviei. Por que você agradeceu? Bai Qilu riu alegremente, como se o mundo inteiro estivesse gentil. Eu gosto. Madame Hua também reagiu, e rapidamente abriu a palma da mão dela. O que é isso? Um jade simples e elegante, todo verde esmeralda. Um jade quente e macio como creme apareceu diante de todos. Bai Qilu disse com voz infantil. O marido nos deu. Xianyun zombou. Um jade? Eu ainda acho que é um tesouro incrível. Esta grama de sangue de dragão quebrada pode encher um vagão de jade. Mas as palavras mal caíram. Lin Yingye atrás dele, ficou estupefato. Talismã da Ordem Celestial. É muito simples, amuleto de jade do destino. Eu nem sequer tenho um amuleto de jade da vida. A senhora Hua virou a cabeça. O amuleto de jade do destino vale uma veia espiritual. O amuleto de jade do destino que até o mestre da Terra Sagrada confia? Xiao Yui assentiu relutantemente. Sim, sendo um objeto tão divino, a mãe naturalmente espera que permaneça nas mãos do filho. Mas isso é para a futura nora, e a sogra também está presente, então ela não podia dizer para pegá-lo de volta. Só podia expressar emoções complexas, odiando o comportamento perdulário do filho. A senhora Hua estendeu a mão. Para tirar o amuleto de jade da mão da filha, devolva-o rapidamente. É muito precioso. Não podemos aceitar. Este amuleto de jade não seria pago nem se você fosse vendido. Bai Qilu encolheu a mão e abraçou o amuleto de jade. Não, foi dado pelo meu marido. A senhora Hua aproveitou que ela não estava pensando direito e rapidamente enfiou o amuleto de jade de volta na minha mão. Ao lado, Xiao Qingshen ouviu isso e a raiva subiu ao coração. Ela é minha futura esposa, eu sou seu marido. O filho da águia espiritual me viu pegar de volta o amuleto de jade e apertou os punhos com força. Aquilo era meu. Aquilo deveria ser meu. A senhora Hua não ficou por muito tempo e estava prestes a voltar. Levou a filha para a carruagem e então descobriu que ela estava abraçando Xiao Wei com força. Solte, Xiao Wei vai sufocar. Por que você está abraçando tão forte? Bai Qilu soltou o cachorro um pouco, mas ainda o segurava firmemente nos braços. Foi o irmão Yun quem me deu. Se soltar, o Xiao Wei original e o cachorrinho dado pelo irmão Yu desaparecerão juntos.
Leve a bagagem, mas não aperte. A senhora Hua só podia suspirar. Parece que tem que mandá-la para a escola. Como ela foi enganada assim? Talvez até vaziar. Xiao Wei escapou por um triz e respirou aliviado, abanando o rabo loucamente. Escapou das garras do mestre e subiu na senhora Hua. A senhora Hua acariciou a cabeça do cachorro. Sem pensar muito, parece mais bonita que aquele Qin Shen. Boa sorte e bom caráter. Até o ministro da guerra elogia que o futuro certamente será brilhante, mas o problema da linhagem. Como resolver? Ele hesitou um pouco. Será que terá que violar o pacto nupcial ancestral mais uma vez? Deixe os dois jovens se casarem primeiro e, na próxima geração, se casem com a família Su novamente. Ai, a senhora Hua gemeu de dor e jogou Xiao Wei no chão. Ao tocar, descobriu que a saia tinha um buraco queimado. Xiao Wei tem um problema. Embora seu talento seja medíocre, ele depende dos tesouros celestiais do Palácio Zalmin. Foi arduamente levado ao terceiro reino. Quando chegou pela manhã, Xiao Wei ainda era um cão vira-lata, mas agora seus tendões, músculos, ou mesmo os órgãos internos, estão envoltos em um brilho fraco. Em apenas algumas horas, Xiao Wei já se transformou em uma besta espiritual. Xiao Wei inclinou a cabeça, abriu a boca e quis latir, mas quando o som saiu, de repente, soou como um trovão, como o grito de uma fênix. A senhora Hua olhou para Xiao Wei cheia de surpresa. Xiao Wei poderia ter o sangue de uma besta divina? Mas mesmo que tivesse, antes, sempre esteve adormecido, sem sinais de ativação. Será que foi por causa de Xiao Suyu? Que seu sangue reviveu quando ele foi para a casa dele? Quanto mais a senhora Hua pensava, mais chocada ficava. A família Su pode estar escondendo uma grande oportunidade. Dias de paz se passaram, e nada de importante aconteceu. Com apenas 3 anos, estou falando sozinho, correndo por todo lado. No dia seguinte à visita da família Bai, parecia que Xiao Qingshen havia mudado de personalidade. Ele vem diariamente para dar os seus respeitos. Xi Yaoyu está um pouco emocionada e com sentimentos mistos. Ela espera que seu filho biológico fique bem, mas a premissa é que ele não dispute fama e lucro com o irmão mais novo. Ela está dividida e relutante em se separar. Cada criança é sua querida, contanto que Qingshen possa mudar. Se ele tem família em seu coração, então ele ainda é um talento moldável. De repente, a porta é aberta com um chute. Irmão, você realmente caiu na lagoa Youlan? Você não está cheio de vigor? Ela está me carregando como um brinquedo. Fiquei furioso imediatamente. Me solte! Jovem senhorita, empregue as crianças ao seu redor para defender. Irmã está preocupada com você. Não se preocupe, vou verificar primeiro. Estou acenando com minhas mãozinhas, mostrando meus dentes e garras. Sumolin, me solte. Eu não quero mais sua proteção. Eu vou te matar. Só depois que Sumolin acalmou-se que ela me soltou, desesperançoso, e me colocou em seu colo. Yuer não disse que caiu na piscina Ulan? Parece que nada aconteceu. Este é o açúcar de osmanthus condensado de ursinho que eu trouxe do pavilhão Vambal. Quer? Depressa, me dê. Eu abracei o açúcar de osmanthus condensado de ursinho e comi fazendo barulho com a boca. Todo o ódio anterior foi varrido. Molin, a terceira irmã de Suyun, com 16 anos, tem olhos tão escuros como um lago profundo. Um cabelo comprido até a cintura e uma pele branca como a neve, vestindo um elegante robe azul claro, sentada como uma dama digna. Pode se mexer, aquela meleca ainda é ágil. Xi Yaoyu olhou impotente. Por que voltou? Sem dinheiro? Molin mostrou a bolsa Qianco e perguntou. O que aconteceu com o irmãozinho? Não parece que caiu na piscina Youlan. Ela teve sorte. A oportunidade que ela pegou na piscina Youlan realmente usou a energia caótica para remover o veneno caótico. Ao ouvir isso, Molin ficou feliz pelo irmãozinho, mas então sua expressão se tornou complicada. Mas seus pensamentos voaram rapidamente e ela imediatamente escondeu seus pensamentos. Xi Yaoyu perguntou com o queixo apoiado na mão. Como tem sido esse tempo? Qin Geng conseguiu suprimir o veneno frio? Molin abaixou o tom ao ouvir isso. Mestre me ajudou a suprimir o veneno frio. Não vai atacar em pouco tempo, mas a circulação dos meridianos é sombria. Talvez não melhore. Molin queria dizer mais alguma coisa, mas parou por não conseguir dizer. Mas antes que ela pudesse falar, Xi Yaoyu instruiu a serva a preparar um banquete para dar as boas-vindas à terceira senhorita. Logo, a mansão Su ficou animada. Os rostos de todos estavam cheios de sorrisos. A atmosfera alegre continuou até tarde da noite. Eu também me diverti comendo e bebendo, mas logo não consegui mais ficar feliz. Vamos,
Tomar banho. Molin pegou minhas pernas e me pegou de cabeça para baixo. Meu rosto estava cheio de raiva. Eu não quero tomar banho. Ioio ioio. Molin apertou meu rostinho branco. Já é um homenzinho. Ainda não toma banho e nem tem vergonha. Levantei meus bracinhos e perninhas. Vou lutar com você. Mas na frente de uma jovem de 16 anos, tudo é em vão. Molin facilmente me jogou na banheira. Ainda está bravo? Imediatamente pisei com um pé. Eu sou um homenzinho. Eu quero me lavar sozinho. Não muito depois de tomar banho, fui carregado por Sumolin. Entrei no quarto. Eu quero beber um pouco de água à noite. Xiaoyui queria recusar, mas ainda concordou com o tom dela. Tudo bem. Depois que fui levado embora relutantemente, ela disse para a mamãe Kim: deixe a cozinha preparar um lanche noturno e deixe as pessoas vigiando lá fora. Se o veneno frio da senhorita explodir, salve-a imediatamente. Mas nada aconteceu à noite, exceto que ouvi um leve som. Você testemunhou cristais de gelo prateados duplos como gotas de chuva. Você está cheio de emoções porque o jovem você não pode descansar, atrasando a descoberta dos seus pais. Sumolin também, o que fará com que as pessoas mais próximas sejam brutalmente intimidadas e, finalmente, incapazes de controlar seus olhos. A forma verdadeira se transforma em pasta de gelo que congela o tempo e o espaço. Por favor, encontre sua família e deixe que esses parentes famosos prove sua determinação de redenção, neutralize o efeito de vento de gelo de Sumolin e remova a toxina fria. Dificuldade da missão, suprema. Recompensa da missão, 100 vezes. Droga, estou nos braços de Molin, franzindo ligeiramente a testa. É difícil. Sumolin não está envenenada por frio, mas sim sua constituição inata é peculiar. É o único corpo verdadeiro de prata dupla do universo, capaz de congelar o tempo e o espaço, permitindo que as regras de miríades de mundos caiam na morte eterna. Agora que a terceira irmã não foi congelada, metade da missão pode ser concluída diretamente. Mas a outra metade, o que fazer para remover a toxina fria? O corpo verdadeiro de prata dupla não é incurável. Se for percebido antecipadamente, encontrar alguns tesouros celestiais ainda pode atrasar, mas agora eu tenho apenas 3 anos. As palavras que digo, minha família pode não acreditar, e além disso, encontrar esses tesouros celestiais, não há tempo suficiente. Não posso ficar preso na missão para sempre, incapaz de completá-la, certo? A mente de uma criança de 3 anos não aguenta por muito tempo. Pensei nisso e adormeci. No dia seguinte, assim que acordei, ainda confuso, ouvi alguém batendo na porta. Senhorita, há pessoas lá fora. Parece ser o imperador sagrado Liu Guan. A senhora já foi recebê-lo. Molin acordou instantaneamente, sentando-se abruptamente. O imperador sagrado Liu Guan está aqui? Como tão rápido? A criada cobriu a boca e riu secretamente. A família do futuro marido da senhorita está aqui. Deve ser para discutir o banquete de casamento. O olhar de Molin era complexo, metade anseio, metade resistência, mas mais ainda era apreensão. Xiaoyui já havia chegado ao salão da frente. Já havia 4 pessoas ali, incluindo um jovem. Ele é o núcleo desta equipe e também o atual filho sagrado. Os 3 restantes são todos protetores do Dão. 2 no reino da união do Dão de 6º nível, e até mesmo um no 7º nível celestial. Essa configuração é rara mesmo no mundo exterior. Pode-se ver a força dos alicerces do imperador sagrado Liu Guan. Xiaoyui sorriu gentilmente. Futuros sogros. Por que vocês estão livres para vir hoje? Suas palavras foram como uma brisa primaveril, leve e calorosa no lago de gelo. A velha na frente assentiu levemente. Estimada senhora, não vamos perder tempo. A viagem do imperador sagrado Liu Guan é para cancelar o noivado. O sorriso de Xiaoyui congelou em seu rosto. O que você disse? A protetora do Dão falou com arrogância e lentidão. Sumolin está envenenada por uma toxina estranha e só pode vagar no 3º reino por toda a vida. Uma cultivadora de baixo nível não é qualificada para entrar no meu imperador sagrado Liu Guan. 3 anos atrás, o filho sagrado Liu Guan viajou para a seita da espada questionadora. Durante uma missão, ele conheceu Molin. Os dois encontraram um ancestral. A besta feroz evita o sangue. Molin foi atingida por uma agulha para proteger Seng Zi, e o imperador Guan Seng retribuiu a gratidão. Ao ver o talento de Molin, propôs casamento, mas depois de um tempo, o veneno frio trazido por lhe evitar o sangue atacou. Molin não progrediu por 3 anos consecutivos e até regrediu para o estágio inicial do 3º reino. O imperador Liu Guan Seng se arrependeu do casamento e finalmente não pôde deixar de pedir o cancelamento.
Shi Yaoyui tremia de raiva. O imperador Liu Guanzheng era tão ingrato. Se não fosse para salvar seu Zheng Zi, como Molin poderia ter sido atingida pelo veneno frio? Ying sorriu friamente para sua sogra. Foi a própria Su Molin quem encontrou o sangue que evita a besta. Se o sangue não pudesse se retirar completamente, como poderia culpar meu Zheng Zi? Sendo nosso Zheng Zi. 3 anos como noiva não foram em vão. Argumento forçado. Shi Yaoyui não esperava que a outra parte fosse tão descarada. Salvar pessoas poderia ter sido uma coisa boa, mas agora prejudicou sua filha. Molin não só teve um retrocesso no cultivo, como também foi profundamente envenenada pelo frio e agora teve o casamento cancelado. Shuling Xiao disse arrogantemente, Senhora Shi, já entrei no reino marcial e a Avenida da Luz é uma pequena cidade. Em breve, serei capaz de realizar uma grande avenida. Para o bem dela, é melhor ir embora. Os olhos de Shi Yaoyui estavam cheios de indignação. Molin também era um gênio do grande domínio Zheng. Se um contrato de casamento é rescindido apenas por causa do cultivo, você quer continuar o contrato de casamento? Shuling Xiao riu levemente. Eu tenho um primo distante que ficou cego por causa do desvio de Qi no cultivo. Que tal transferir o contrato de casamento para ela? É uma combinação perfeita, um inútil e um aleijado. Ao ouvir isso, o rosto de Molin ficou pálido. Ela também foi considerada uma orgulhosa filha do céu. Aos 12 anos, tornou-se uma discípula direta da seita Espada Questionadora, com um futuro ilimitado. Ser incapaz de progredir no cultivo já é muito doloroso. Agora, a futura família de seu marido veio pedir o cancelamento do casamento. Pisquei os olhos e perguntei, Irmã, seja honesta. Você quer se casar ou quer se casar com aquele Liu Guanzheng? Molin ficou repentinamente em silêncio. Eu entendi o que ela estava pensando e chutei a porta do corredor da frente. Mãe! Todos do corredor da frente se viraram e viram uma criança, e imediatamente mostraram expressões de desprezo. A mansão Su nem consegue controlar uma criança. Zheng está certo em rescindir o contrato de casamento. Uma família pequena como a sua não é digna de nossa Shenzhen. O rosto de Shi Yaoyui estava cheio de surpresa. Filha, por que você está aqui? Volte rápido. Este não é um lugar para você ficar. A criança tem apenas 3 anos. Como ela poderia entender os interesses envolvidos na discussão sobre casamento? Mas eu fiquei parada. Mãe, já que o imperador Liu Guanzheng quer rescindir o contrato de casamento, então vamos rescindir. Shi Yaoyui olhou para mim com um rosto de impotência. O que você entende? Ela não queria rescindir de jeito nenhum. Shi Yaoyui sempre pensou que a família do imperador Liu Guanzheng era grande e poderosa. Molin bloqueou o veneno frio para aquele Zheng, e a outra parte estava disposta a retribuir a gratidão, o que era considerado benevolente e justo, e um bom destino. Eu disse com raiva, mãe, a irmã não quer se casar com essa pessoa. Shi Yaoyui rangeu os dentes de ódio. Como você sabe? Antes, ela perguntou especificamente a Molin sobre a expectativa e o desejo nos olhos da filha. Não pode ser falso. Saia, não interrompa os adultos falando aqui. Eu teimosamente me recusei a sair e gritei abraçando a mesa. Eu não vou embora. Terceira irmã, diga alguma coisa. Você realmente quer se casar com esse homem? A expressão de Molin era extremamente emaranhada, arrastando os pés pesados para o saguão da frente. Soltei a perna da mesa e corri para abraçar a perna da minha irmã. Terceira irmã tem a mim. Você pode dizer o que quiser. Olhando para as palavras do adulto precoce. Molin realmente tem uma sensação calorosa. Mãe, eu não quero me casar com nenhum filho sagrado de Liu Gun. Por favor, me ajude a cancelar o noivado. Shi Yaoyui e Kong Wei respiraram fundo. Filha, você tem certeza? Ela precisa confirmar se é uma ideia real, ou uma revolta temporária após ser humilhada. O rosto de Molin estava ligeiramente vermelho. Mãe, eu já fantasiei em me casar, mas não pensei nos detalhes. Aquele filho sagrado de Liu Guan também não é bom o suficiente em artes marciais. A compreensão do grande Dão é apenas um pequeno sucesso. Eu sou um discípulo interno de Wen Jianzong, um discípulo pessoal de Qin Yingdão, e simplesmente não gosto deles. O filho sagrado de Liu Guan estava feio e muito insatisfeito neste momento. Não é bom o suficiente em artes marciais? Um mero cultivador de baixo nível no terceiro reino. Ouse falar bobagens. Molin olhou para ele com desdém. Dizer essas coisas é inútil. Você é bonito o suficiente? O casamento não é sobre homens talentosos e mulheres bonitas? Com essa sua aparência, você não é tão bom quanto um pelo do meu irmão mais novo. De repente, um raio de luz disparou do céu e atingiu diretamente o saguão da frente.
A construção do saguão da frente foi instantaneamente destruída em um caos, com ruínas por toda a parte. Guerreiros dourados também caíram do céu e pousaram na frente do portão da mansão. Alguém na capital de Dakian realmente ousa atacar a mansão. Se a situação piorar, eles entrarão imediatamente para suprimir. Na fumaça, cocei a cabeça. Não há esse trecho na trama. Hoje é a trama do rompimento do noivado. Além disso, não há outras situações. Por que ainda há uma chuva de meteoros atacando a mansão? Bem, pedaços de pedra e escombros foram empurrados para o lado, e vários jovens bonitos saíram desajeitadamente. Realmente não deveria ter confiado em Feng Xiu. Esta técnica de transferência de estrelas é rápida, mas também dolorosa. Sob os olhos do público, 3 jovens saíram dos escombros, e os guardas seguravam armas. Perguntando quem é e por que atacou a mansão, o líder acenou com a mão rapidamente. Mal entendido, mal entendido. Sou um discípulo do supervisor. Eu secretamente peguei outra ficha. Após uma expressão lúdica, nos fundos, ouvi dizer que a situação com o supervisor estava relacionada a assuntos militares, mas já havia sido resolvida. Mas ao ver o emblema, o policial hesitou, suas pupilas se contraíram e ele apontou a arma para o pescoço do jovem. Seita do Mar de Sangue, você é da seita demoníaca! O jovem exclamou ao ver. Fui preso por engano, esse não é meu emblema. O jovem apontou para trás. É do irmão Lei. O jovem de sobrenome Lei não demonstrou medo algum e disse calmamente, de fato, me juntei à seita do Mar de Sangue. Foram necessários 7 meses inteiros de infiltração para aniquilá-los completamente, e deu um certo trabalho. Espere um pouco. Estes dois são Lei Xintian do Santuário da Cúpula Celestial e Shen Zenin do Palácio do Trovão das 9 Nuvens. Ele é meu amigo. O erro durante o deslocamento das estrelas foi que acidentalmente destruí sua mansão. Sinto muito. Dizendo isso, ela pegou um saco de quianco e distribuiu uma pílula para os artistas presentes. Xiao Yui respirou aliviada. Então você é amigo do Pavilhão Qintian. O Pavilhão Qintian tem um status extraordinário em Dazhou. O supervisor se preocupa diariamente em remover vermes militares para o país. Deveria estar preocupado com a arte demoníaca devoradora do céu no corpo de Suyun, então ele enviou discípulos para investigar. Esta é a pílula de ouro e jade? Xiao Yui olhou para a pílula em sua mão e não pôde deixar de se surpreender. Uma pílula custa 100.000 pedras espirituais, o que não é nada barato. Essa rodada custou 7 ou 8 milhões de pedras espirituais, o que não é pouco. É muito precioso. Uma frente não precisa de tanto dinheiro. Xiao Yui recusou. Feng Zhongjiu sorriu e balançou a cabeça. Para ser honesto, não consegui roubar aquele jovem que lançou a técnica. Não consegui concluir a tarefa e estou disposto a ser punido. Senhora, por favor, não discuta. Terceira irmã abriu a boca. Eu já havia levantado a pílula e a coloquei à força na boca de Molin. Molin estava me abraçando e também não tinha mãos para pegar a pílula. Além disso, ela já havia entrado na boca. Como eu poderia me envergonhar de recusar? Só pude engolir a pílula de ouro e jade com uma expressão estranha. Só pude engolir a pílula de ouro e jade com uma expressão estranha. Xiao Yui então se lembrou. Para lidar com o casamento, disse friamente, o santuário da família Liu e a mansão Su têm a mesma opinião, então. O contrato de casamento é cancelado. De agora em diante, seremos como água e óleo. Liu Guangzhengzi. Por favor, baixias o que é Li. Xulin Xiao bufou friamente. Arrependimento? Esta é a decisão mais correta que já tomei. Justamente neste momento. Feng Zhongjiu avançou e correu para a frente dela. Xulin Xiao estava assustada. O que você quer fazer? A chuva no vento sibilou e tirou as pílulas de suas mãos. Acontece que eles não são da família Su. As pílulas não podem ser dadas a vocês. Eles até tiraram as coisas de propósito. Em vez disso, eles parecem gananciosos por pequenas vantagens. Vovó Via Láctea franziu a testa, com um choque no coração. A velocidade do oponente era extremamente rápida. Mesmo que ela tivesse usado o livro celestial, ela não reagiu. Se eles podem pegar pílulas, eles podem pegar corações. Felizmente, o oponente não fez nada de prejudicial. Neste mundo de Qianqing, existem muitos talentos escondidos. E Lei Xintian, ao lado, iluminou-se ao ouvir a conversa de várias pessoas. Cancelar o noivado. Ela olhou ao redor, apropriada para o casamento. Há apenas uma garota. Lei Xintian deu um passo à frente sem dizer uma palavra. Senhorita, se você acha que aquele homem não serve, veja como eu sou. Achamos que somos bastante adequados.
Molin ficou estupefata com esta situação repentina e não conseguiu dizer uma frase completa por um longo tempo. O rosto de Shu Lingxiao estava tão sombrio quanto uma coluna. Seus olhos quase soltavam chamas em forma de cruz. Por que as palavras ditas por este grupo de pessoas são exatamente as mesmas? Ela está mais irritada com suas próprias coisas. Na verdade, foi resolvido por outros. Mesmo que ela não queira, outros não têm permissão para pegar. A garganta de Shu Lingxiao soltou um rugido baixo. Um vaso inútil que não consegue avançar nem 1 centímetro. Vá lá. Lei Xintian riu. Fechado para a vida e 3 purificações. 3 purificações ainda não são suficientes? Eu só tenho 2 purificações na faculdade. Minha terceira tia também tem 3 purificações. Nossos recursos da terra sagrada do coração escondido não conseguem sustentar as pessoas. O cultivo é importante? A expressão de Shu Lingxiao era feia. Isso está repreendendo sua terra sagrada do fluxo de luz por ser inútil. Se fosse outra força, ela teria agido há muito tempo para defender a reputação da terra sagrada. Mas Lei Xintian veio da terra sagrada do coração escondido. Não é de forma alguma inferior à terra sagrada do fluxo de luz. Ela também tem medo de machucar o rato. É difícil para o ovo começar. Um lixo de 3 purificações. Se você quiser pegar, pegue. Shu Lingxiao disse palavras duras. Virou-se e foi embora. O rato se foi. Lei Xintian mostrou uma expressão lúdica. Então, nós. Molin recusou com uma expressão embaraçosa. Companheiro taoísta, desculpe. No momento, não tenho planos de me casar. Por quê? De repente, a expressão de Molin mudou e sua aura ficou repentinamente caótica. Uma aura poderosa jorrou do corpo de Molin. O poder poderoso permitiu que a aura de vários especialistas no quarto recuasse.